Now is your time, so prove yourself and Que eu te mandei no privado é verdade, então. Não li nada, não sei de nada. Isso me prova que aquilo ali é verdade. Então, quando finalmente você abre aquilo, cara, toda a arca treme, enquanto que à sua frente ela começa a se mover vagarosamente, mas começando a produzir um barulho, sabe, de metal retorcendo, enquanto que um mecanismo se revela e aquele espaço do deck onde você está começa a se abrir quase como uma porta, uma porta dupla. A tecnologia aqui é muito semelhante à das arcas em formas de pirâmide dos apóstolos que você visitou no episódio 17. Na verdade, eu nem esperava por isso. Bom, a parte do mecanismo é o que é mais fácil, né? Agora, conforme vai aquilo abrindo, certo? Você se afasta ou você fica diante daquilo enquanto aquilo abre? Diante, mantendo a pose. Conforme aquilo vai se abrindo, começa a emanar bastante energia da sua fonte. Contudo, não é energia positiva nem negativa, não é sagrada nem profana. É uma energia caótica. Caos provém dali. Acordeu, Antônio, do RH. Fudeu, fecha a porta. Se fuder. Emanando essa energia, aquele foco de luz diante dos olhos de Luminous. Luminous com o nariz sangrando, uma baita dor de cabeça, não perde nem um pouco a pose, com a mão sangrando, mas não importa. Agora eu vou passar pros outros. Enquanto isso, tomando aquela joia em mãos. E aí, pô? Tomando aquela joia em mãos, você observando melhor, ainda com os olhos de dragão, tu vê, aquela peça é muito bonita. Ela não chega a ser magnífica e rara, mas no mínimo seria algo que você pararia um tempo para olhar. E essa joia em específico, olhando, a atendente fala: por favor, tente utilizá-la melhor. Pode tentar segurá-la com ambas as mãos, com a palma da mão. Ela está completamente frio. Ele faz o que ela disse. E tal qual a atendente falou, cara, está milagrosamente gelado. Caraca. Uma fusão completamente a frio. Ele olha assim, ele diz, incrível, mas como isso funciona no navio? Aí que vem a questão, quando tu toma ela em mãos, a joia, ela se... ela toma uma forma automaticamente. Ela se estica e toma a forma de uma lança. De uma lança? Exatamente. E aí? Quando ela toma a forma dessa lança, tu consegue observar a lança, ela tem um peso metálico, ela Sim. Ela tem uma consistência metálica e a ponta dela não difere muito de uma lança de infantaria padrão. Ela tem apenas uns ornamentos na parte da lâmina, né, tal qual a lança do Edward Elric do Full Metal. Essa referência você conseguiu pegar? Sim.
Perfeito. Ou seja, é uma lança normal, eficiente, mas que ela saiu de uma peça ínfima de metal. Certo? Certo. E com o peso extremamente leve, a tenente Aham. menciona: bom, isso eu quis mostrar para o senhor. Conseguimos converter através de uma peça ínfima de metal, misturando com as plantas corretas, alternar o espaço e o peso que algo pode consumir. Principalmente com um fator ainda mais interessante. Tente pensar em uma ferramenta que o senhor precise. Aham. O Lange ele pensa assim um momento em uma pá. A lança, ela se retrai Aham. até tomar a forma de um pequeno, como um pequeno cetro, e depois se estica novamente na forma de uma pá. Ele olha assim e ele pensa num revólver. Aí ela realmente se retrai e se deforma na forma de um revólver, porém ele não atira. Então, ele olha pra ela e diz: passe a grana. E aí ele começa a rir porque claramente é uma piada. E ela ri também, ela entra na vibe. Somos especialistas nisso, afinal, assim conseguimos dessa forma criar vários tipos de maquinações que consomem menos espaço, menos peso e podem tomar forma do que precisarmos. A maioria de toda Crawlston prosperou com o uso desse tipo de técnica de fusão a frio. E para assim ele diz: então quer dizer que basicamente metade da cidade são as pedrinhas? Ela ri e fala: exato, construções. Imagine você poder guardar um prédio no bolso. O Lange ele para assim e de repente da mão dele se forma uma jaula. E ele pensa: quantas coisas eu poderia botar no bolso, não é? Quantas coisas eu posso. Daí a tenente só prossegue, né? Mas isso tudo varia muito do tipo da planta que é combinado e do tipo do metal. Uhum. Contudo, a forja a frio, essa forja alquímica, ela consegue misturar perfeitamente esses dois elementos. Nesse caso que eu passei para você, foi uma planta especializada em contenção. Existem plantas que podem dar atributos elementais, ou atributos mágicos, ou atributos que... esses são um pouco raros, mas que bloqueiam magia. O Lange ele confirma assim. E nisso ele lembra da arma dele. Que até então ele sabe que ele ganhou num segredo de família. Exato. Mas agora ele sabe mais ou menos por cima que deve ter tido um processo semelhante. É, porque ela pode virar qualquer coisa, né? Aliás, Exato. ela fica alternando em tipo de arma, então... não sabemos, mas tem alguma coisa a ver. E ela pergunta: que planta você vendo isso? Mas eu acho que você tá mais curioso com outra coisa. Como que isso pode ajudar no seu navio? Mais ainda, não é? O Lange confirma com a cabeça, tipo, sim, isso. Isso é muito simples, porque algumas peças de subnavio são muito grandes. É difícil de comportar, difícil de transportar. A contenção de espaço ajuda nisso, e principalmente quando combinamos com plantas corretas. Imagine um motor de fusão feito por esse tipo de tecnologia que não consome espaço, combinado com plantas que deem atributo de fogo ou mágicos que um navio precise. Conseguimos realmente, através dessa maneira, criar motor, criar propulsão, criar energia através de um mero jardim que podemos plantar no próprio navio. Para, interessante. E dá pra fazer uma cozinha imune a fogo. Ela estranha. Tipo, ele joga aleatoriamente. Quando ela isso, ela estranha muito. Sim. Específico, não? É muito específico, mas sim.
Poderia. O Landy, ele olha assim, ele... Ah, isso é muito útil. Nossa. Então, agora falando sobre o que lhe interessa. Quanto custam essas pedrinhas? Creio que você não quer apenas essas pedrinhas. Não seria mais ideal um motor em específico para o que o senhor deseja? Então, ele olha... Talvez. Dependendo do preço, talvez aumente a demanda. Muito bom. Perfeito. Nós possuímos alguns motores. Ela te mostra alguns ali. Esses motores que ela te mostra, cada um deles tem, ele parece muito o motor que você encontrou na sala de máquinas do subnavio que vocês têm. Ou seja, motor para subnavios velozes. Nível 2. Exato, para nível 2. São ideais para nível 2. Tem alguns outros que são para nível 3. Certo, ali e tal. Mas que não são totalmente compatíveis com o subnavio que vocês têm agora. Dos subnavios que são compatíveis, ele é uma mistura bizarra entre motor e planta mesmo. Certo? Como se fosse parte de metal e madeira. Maneiro. Não, assim, a aparência é extremamente maneira e junta a palavra clássica do what the fuck. Exato. Tu pode fazer um teste de percepção, não, de navegação. Aliás, tu tem engenharia? Engenharia? Deixa eu ver. Não. Pode tentar navegação para tentar entender um pouco do motor, mas assim, vai ser um conhecimento superficial. Posso usar intuição? Pode. É bem oportuno. Eu entendi perfeitamente. A minha intuição. Esse é o momento que a mulher tá lá, ela olha assim, esses aqui são os motores que a gente tem. Ele bota o monóculo. Eu consigo entender. Ó, os motores, você consegue ter uma noção que você possui ali um muito veloz. Portanto, aqui tem um consistente, ou seja, um que demora bastante até tu precisar recarregar. Tem um que dá uma propriedade mágica muito interessante, que é a imunidade no radar. Ok. Existe um que é o contra-ondas, é chamado isso porque ele consegue navegar através de tempestades. Esse é bem útil. Porra, um dos episódios que vocês tiveram foi uma merda pra atravessar uma tempestade. Se eu bem me lembro, posso estar errado. Então, foi por causa dessas e outras que o primeiro navio afundou. Então, né? Tem um que... O outro modelo que ele passa uma característica interessante. Lembra daquela coisa super legal que tinha no navio caro? Que, meu Deus, por que vocês desovaram esse navio? Mas... que ele tinha um modo pro navegador que ele meio que ficava uni com o navio. Sim. Certo? Que dava assim, era quase tal qual quando o Howard quer pilotar Sky Reaper mesmo, que ele meio que vira um com ela. Sim. Tem um motor que faz isso. Caraca, foda. De novo, o motor faz isso, mas ele precisa ser instalado, adaptado à parada ali toda, sacou? Tem que ter um acetato pra isso. Sim. E tem um outro motor que ele tem uma outra propriedade muito legal, que é de autocura. Interessante. A autocura significa que ele vai tanto se recuperar de pequenos danos, quanto curar as pessoas que estão lá dentro.
E tudo isso que tem aqui, a Sky Reaper já tem. Sim, É só uma... eu não tenho nem dúvida. Não, eu só pensei nisso agora, pensei, caralho, tudo isso coisa já tem. Ok. Ele olha pros motores assim e ele pergunta ele. Ok, quais os valores desses aqui? Ela, muito gentilmente, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela Aham. menciona. Os valores são... Saúde, senhor. Obrigado, obrigado. Os valores começam a partir de 22 mil coroas. Ele olha assim, ele. Só isso? Como que tá pensando? Filha da puta, que cara? Ah, entendi, moço. Eu vou ali na outra loja dar uma olhadinha, qualquer coisa eu volto. Nunca mais. Ele olha assim, ele diz. Não, tudo bem. Aí ele tenta lembrar do nome daquele cara que queria conversar com ele no dia seguinte. Aquele cara. O comandante aquele do navio. Oh! Filha da mãe! O cara dos Cavaleiros Sagrados, né? Esse mesmo. O cara que você atendeu a maldita ligação e fala, mano, não. Tá tudo sussa, pô. O barco tá em paz. Isso. Você lembra do nome dele? Você lembra. O nome dele era... Comodoro Taihaku. Ok. E como é que era o nome do cara que eu conversei da polícia mesmo? Da polícia? Isso, o cara de quando a gente foi resgatar a Katrina. Nossa, aquele mesmo que prendeu o Franca? Creio que foi. Cara, assim, ó. Não. Aqui chegando na ilha, o Franca não foi preso aqui. Ah, não. Então tá, Nessa então ilha, não pô. foi. Eu tô Nessa falando ilha, pô. da ilha de agora, Ah, onde a gente salvou a Katrina convencendo Isso, de o ela que sair olhou pro portal de Nárnia. O que olhou pro Meirin e falou gado. Isso, Que, se eu não me engano, ele era alto, bigodudo e negro. esse mesmo. E negro. Sim. E negro. Esse mesmo. Isso, Capitão Sá. Ok. Capitão Então, Sá, além de sobrenome Vitória como ali- é, né? Ele pensa assim sobre todas as questões ali. E rapidamente ele formula, como sempre, um plano, né? Sim. E ele diz, não, é que, sendo sincero, nós viemos a pedido do Commodore Taihaku. Eu creio que você já ouviu falar dele, não é? Ela, quando Uhum. menciona isso, ela realmente faz uma cara de... não é estranho o nome. Ele olha assim. Sim, ele fez uma aliança recentemente com essa cidade. Bom, foi o próprio comandante Sá que autorizou a nossa entrada aqui, inclusive. Ele permitiu mesmo? Nossa! Sim, ele inclusive me deu desconto em seu desconto pessoal. Em todas essas lojas. Então, eu não sei como é que funciona. Por favor, role um carisma, um lábio aí. Eu passei. Filha da... Então, gente, aqui nós vemos porque que o Land é praticamente o líder. Ele é o que pensa. Tipo, tirando o Luminous, ele é o que mais pensa. Então, cara, ela faz uma expressão assim, faz sentido. Faz sentido. Você aparenta ser um forasteiro, nunca te vi por aqui. Faria sentido você já ter conversado com o nosso Capitão Sá. E de quanto seria o desconto? Ele olha assim e ele diz, bom, ele disse que era o desconto pessoal dele. Então, eu creio que a senhora deve saber, não deve? Se ele usa nessas lojas, bom,
Eu sou forasteiro, como você mesma disse, moça. Um momento, eu já volto. Eu só vou checar algumas ferramentas aqui. Claro, fica à vontade. Cara, quando ela sai, aparentemente ela foi uma, sabe, tipo sala de gerente. Aham. Tipo, vamos conversar aqui. A sala fica tipo do lado oposto da porta? Não, é só uma pequena escada. Ah, bom. Quando ela sobe ali, nesse momento eu quero que você role uma constituição. Agora. Constituição. Agora. Deixa eu só confirmar quanto é. Sussa. Mano. O que Alô? você. Assim, tá me ouvindo perfeito? Ah, tá. Sim. Cara, você tava esperando. Assim, tipo, ela mal saiu ali, tu começou a esperar. Ah, ele foi lá, botou a pedrinha no bolso, Sim. ficou olhando pros motores, ficou esperando ela. Você começa a sentir uma pequena dor no seu, sabe, uma Aham. dor atrás dos seus olhos, Aham. certo? Por dentro. E essa dor começa a se ampliar um pouco mais. E ela é muito semelhante à dor, aqueles desconfortos que tu vinha tendo no último mês. Ok. Então, essa dor começa a ficar um pouco pior. Você consegue se conter, tipo, consegue Aham. não sucumbir a Consegue resistir ali, né? Como dá. ela. Isso. Uma descrição dessa dor, que ela começa atrás dos seus olhos, ela expande. Expande para sua caixa torácica. O seu braço direito começa a ter um formigamento. Aham. Depois desse formigamento, seu braço tem um espasmo e após esse espasmo surgem as escamas Aham. e o seu braço se torna um braço de dragão humanoide ali. Sim. Quando ele surge, Então. Aham. o seu braço tenta te enforcar. Então, eu transformo o outro braço em um braço de dragão e eu impeço. Teste de força? Sim, por favor. Hein, Cole? Por favor, teste de força. Deixa eu ver quanto é a incrível força do lento. Então, não rolou. Nossa, cara, quando você tenta impedir, o seu braço, talvez a dor esteja obstruindo, você impeça você de se controlar e de se concentrar para aplicar a Ele força achou que correta. tava com o braço transformado. Ele percebeu que ele esqueceu de transformar o braço para segurar. Isso, faz muito sentido. E você não consegue impedir a sua mão de tentar te enforcar e aquele braço draconiano vai a seu pescoço, Aham. tomando você pelo pescoço. Quanto seria sua força na forma draconiana? Na forma draconiana completa? Não. Semi, só é um braço. Eu não lembro quanto é que dava de buff. Ah, Se não me engano, o buff era mais. Era mais 5 ou mais 10? Então, vamos contar aqui com mais 5. Então é 19 de força. 19 de força? Beleza. Sim. Aqui. Esse mas tem mais as garras do dragão, Sim. que ele tá usando as unhinhas. Com as unhinhas de Copper Dragon, de dragão de cobre. Aham. É só aqui. Aqui vem o dano, é 19 mais 1d8. Seria isso ou seria 2d6? O quê? As suas As garras? garras? É isso. Deixa eu confirmar aqui na ficha. Não, as garras tá certo. Uhum, ok.
você toma 25 hit points da sua própria mão. Então, Enquanto que aquilo começa a apertar o teu pescoço, quase que cortando com as garras ali. Quando tu tá sendo atacada pela tua própria mão, o impulso dela foi tão forte que ela colou você na parede, sacou? Tipo, você acabou sendo impulsionado pra trás. E nisso, tu ouve assim, surpreso com isso. A dor agora é tanto a dor que estava causando mais o seu braço te atacando, quanto ouve a voz daquela mulher falando: o que é isso? Não! Ela se aproxima de você e ela tenta te impedir, segurar você tenta te impedir de se matar. Ela fala: o que está acontecendo? Senhor Lorde, senhor. Ela tenta te ajudar ali. Tu pode tentar mais um teste de força pra afastar sua mão, e você faz com vantagem, que agora ela tá tentando te impedir também. Ok. Agora eu passei. Perfeito. Então, afastando aquela mão, ela também ajuda. E ela toma uma medida desesperada. Ela retira do bolso uma peça de metal e encosta na sua mão. E essa peça de metal toma a forma de um grilhão. Ok. Certo. Quando ele se forma esse grilhão, é um grilhão com uma magia especial, sacou? Ele sempre vai ter o peso equivalente ao máximo que você consegue se erguer. Ou seja, levantar ele não é impossível, mas é sempre difícil. Sim. Então, teu braço vai pra baixo, sacou? Com tudo. O teu braço na forma de dragão. Então, ele deixa o braço caído ali. Como que ele tá se sentindo? Como é que ele tá reagindo a isso? E ele olha assim, eu sabia que tinha que ter tomado o remédio, cara. Ele olha pra ele, desculpe por isso. O Comodoro me avisou que era perigoso, mas... Bom, você sabe como é a guerra. E aí ele finge assim que tá atormentado. E ele olha assim pra ela e ele... Mas enfim, você conseguiu ver o desconto. Você conseguiu ver o desconto. Precisamos do desconto. Ela surpresa com a sua forma, que você lida de forma comercial. Pobre foda. Ela... Sim, conseguimos fazer por 1/4 do preço. 1/4 do preço? Isso é tipo... 1000 peças. Daí ela levanta uma sobrancelha, ela olha pra ti tipo, porra. Não é, tá ligado? Mas, tu pode Nisso rolar... ele começa a transformar o outro braço, tipo... E ele, não, de novo não. Cara, tu transforma de propósito, né? Tipo... Sim. Isso é engraçado. Quando tu começa a transformar ali pra... Ah, tá, não vai acontecer nada. O teu braço vira realmente, totalmente, e ele tenta te atacar. Só que agora ele não tem mão pra bloquear. Então ele olha assim, eu sabia que eu devia ter tomado o remédio. O cara é pobre mesmo. Bom, aí vem o braço. Então, aí vem o braço. Nossa senhora! Ele usa... Eu vou contra-atacar o meu braço. Vai mordê-lo? Com certeza. Por favor, role então a sua partida. Alguém chama o exorcista? Nossa! Mas o dano vai ser em você, cara! Eu sei. Aquela Eu mão... fico imaginando a cara da mulher pensando, mano, eu preciso muito dar um desconto pra esse cara. Cara, quando vem aquela mão com tudo, querendo rasgar o seu rosto, e
Você mordeu usando a boca de dragão? Dente Sim. de dragão? Ou seja, daí. Ah. É um mentiroso, tá ligado? Tipo, torcendo pra braço e fala: vai, escreve eu quebro! Escreve eu quebro! Então, você morde aquele braço e, mano, a atendente tá horrorizada. Ela tá com as 4 mãos na cabeça. Tipo, Jesus. A gente faz por 1000, a gente faz por 1000, mas para, por favor. Eu consigo me controlar, Cole? Tenta mais um teste de constituição aí pra gente. Tenta mais um teste de constituição aí pra gente. Ela tá totalmente horrorizada, tipo, para com isso. Passei. Pera aí, não, deixa eu ter certeza se eu passei mesmo. Deixa eu ver. Constituição. Não, falhei. Falhei por 3 pontos. Meu Deus, cara, tu tá lá com a sua E mão ele na... tá lá olhando, tipo, mano, eu preciso desse desconto. E puta merda, isso dói. Você tá com a sua mão na boca. Literalmente, daí o outro braço contido. A gente faz por 1000, a gente faz por 1000. Pega, escolhe o que tu quiser da loja, paga 1000. O que tá acontecendo? Ela coloca um outro grilhão daquele mesmo coisa na sua outra mão. Ele agradece assim com a cabeça e ele diz: tudo bem, só me dá um minuto. E ele começa a claramente respirar, né, porque querendo ou não, doeu pra caralho. E ao mesmo tempo ele vai fitando, ele tá procurando o que tem mais valor na loja inteira. Faz o teste. Teste de quê? Na verdade é só um teste aleatório, porque às vezes tu pode olhar e ver alguma coisa tipo, o que é aquilo? Ok. Como se fosse um Perception? Uhum. Eu sei tudo que tem na loja. Você olhando, cara, Mano, o o Lance, Lane é o melhor ator da história. não, ele é um puta ator e é um puta cara concentrado. Eu tô comigo tentando matar a mim mesmo. Mas eu consigo me concentrar no que é importante. E, mano, você consegue olhar, você consegue achar um motor muito legal. Um motor muito legal, quase escondidinho. Ele tá numa prateleira mais afastada. Ele é de madeira também, madeira em trechos de metal com alguns pontos cromados. Coisa uma beleza. Certo, é o que mais chamou a sua atenção. Fora os outros que você olhou também com propriedades específicas, enquanto que a mulher tá desesperada do teu lado, falando: o que o senhor quer? Assim. O Lane ele olha assim, a gente vai levar. A gente vai. Aquele ali. E ele puxa assim, ó, com um grilhão, com dificuldade, aqueles 1000. E dali ele tira 500. E ele fala: eu preciso de ajuda. Isso é tão difícil. E ele começa a enrolar com a mão no bolso, como que diz, faz por 500. Cara, é pobre até o último nível, faz por 500. Cara, ela aceita 500, só sai daqui. Tipo... Ele agradece ela. Ele pega o motor, transforma numa pedrinha. Ó, aquele motor, ele reduz de tamanho, só que assim, o tamanho que ele reduz é equivalente um pouco maior do que uma esfera do dragão, sacou? É tipo uma esfera do dragão da Mekuzei. Considerando o tamanho original, pô, reduzir pra caralho. Sim, é uma melancia, por Uma assim melancia, dizer. dá pra andar, dá pra levar pra um canto, pro outro, beleza. Então, o Lane ele agradece ali e ele vai se arrastando pra fora da loja. Cara, quando tu tá andando com dificuldade, com os braços voltados pra baixo, Os braços.
estão ocupados com a melancia. Quando você tá saindo de lá, a Aham. mulher tá, graças a Deus que ele saiu daqui. Sim. Só que quando você tá saindo assim, aquela crise diminui, certo? Conforme você vai saindo da Aham. loja, não Aham. demora muito pra crise finalmente passar, seus braços voltam ao normal, param de ser Aham. draconianos, certo? Ainda assim ele vai até ele ter certeza de que ele já virou a esquina. Uhum. E Perfeito. dali ele tira do bolso a outra pedrinha, transforma num carrinho de mão e coloca a melancia dentro. Perfeito. Ó, essa ferramenta que aparentemente você tem, Aham. o nome seria Multi-Tool Stone. Ok. Ela vira diversas ferramentas ou armas rudimentares, sacou? Ok. Só que não algo muito específico. Ok. E se o motor desconhecido extremamente valioso pro leite de alguma forma? Exato. Ok. Bom, ele vai lá com o, o motor e agora ele vai procurar uma loja de comida. Cara, quando você tá indo pra loja de comida, você vê assim, tá, as ruas estão começaram a ficar movimentadas desde que você. Agora que tu tá parando pra prestar atenção em rua e tal, agora que tu tá voltando ao normal relativamente, Uhum. tem muita gente andando nas ruas, todo mundo comemorando. E nisso, dessas pessoas comemorando e gritando, isso, olha, o príncipe do fogo, isso, o nosso herói. E depois desse nosso herói e tal, vem uma outra frase, o nosso herói, nosso príncipe, Franca, o perfeito. Nani? É aquilo, ele olha assim, tipo, o quê? Mano. Na mente do Leng é exatamente isso. Nani? Quando você E olha, ele pensa, que merda aconteceu? por quanto tempo eu dormi? Quando você olha pra direção do Frank, pra direção dos crias e tal, o Aham. que você acompanha? Você vê o povo fazer uma comitiva com a... Sabe que nem como se o grupo, o bando de maluco acompanha político? Sim. E no meio deles, os seus olhos fitam e é chocante. É um cara igual o Franca. Igual, Uhum. só que com uma cara alegre, carismático, com os seus cabelos Uhum. brancos, um olho verde, outro esmeralda, trajando roupas em tons em tons chamativos, só que basicamente é entre cinza, marrom e preto, sacou? Só que tá andando Uhum. limpo, não é o Franca. O que é isso, cara? E ele andando, sendo acompanhado, sorrindo, feliz, cumprimentando todo Então. mundo. O Land, até então, ele foi comprar comida, mas ele viu aquilo e... Não sei se tu já conhece, pô, aquele meme do Chuck Norris, onde ele tá olhando pra uma TV. Ele chuta a TV. Então, a primeira coisa que ele faz é... Ele vê se tá tudo certo ali, né? Tipo, tem alguma barraquinha com comida perto. Tem. Ele nem pergunta nada. Ele tá lá olhando pra multidão. Ele só coloca o que ele consegue assim de comida no carrinho de mão. Sim. Ele transforma de volta na pedrinha e bota no bolso. Ele não pergunta pro atendente. A atendente vê. A cara que ele tá é indescritível.
que quando na cabeça dele? Merda de cidade. Nessa cidade eu me ataco e o Franca é perfeito. Exato. Cara, essa cidade é bizarra. Pô. E é o Luminous que faz cagada. Que porra de cidade é essa? Pô, o que o Lendo vai fazer não é bonito, não é correto. Mas ele não liga. Ele sabe que aquele não é o Franca. Ele não liga. Ele olhou, não é o Franca. Como assim? Não é. Cole, O quê? ele pega a arma dele e ele transforma num mosquete, Cole. Uhum. Ele vai atirar no presidente Franca, Cole. Ele vai atirar uma baforada elétrica canalizada pelo rifle. O cara, olha o nível. Você não é o Franca! Então, É literalmente, a sensação que ele teve foi literalmente o Chuck Norris chutando a TV. Na cabeça dele foi isso, ele olhou. Não, foda-se, tá errado. o Landy tá em modo comediante, sacou? Não, isso não faz sentido! Ele atira, ele não liga se vai pegar, ele já começa a ir andando embora. O trabalho dele foi concluído. Mano. Quando tu prepara. Nada faz sentido. Sim, Quando você atira naquela direção. Eu sei que você atirou e foda-se, só seguiu. Uma muralha de fogo surge em volta daquele povo e só protege ele. Só protege. ele não liga. Ele já deu um foda-se, Eu atiro e vou embora. né? Ele literalmente tirou de desgosto. Então, eu gostaria que você rolasse um D100 pra mim. 18. Excelente. Sabe quando você girou? Rola esse dado. Você atirou e foda-se, saindo. Ele atirou, virou as costas e começou a andar. De cabeça baixa, triste. Caralho, o Landy tá em modo Franca, tá ligado? Oh, dá 30 segundos. Vem cá, Katrina. Tudo é uma questão de oportunidade. Katrina, preciso de você. Motivos por que alguém poder coringar. Perder o emprego, cair num banho químico ou ver o Franca que deu certo. Quando você dá das costas, cara, acaba descendo uma rua, indo pra outro ponto, enquanto... Cara, o povo tá tão se importando com esse cara, e como eles adoram jogar fogo tá tendo fogos de artifício em alguns cantos por causa da visita do Herói do Fogo, que, cara, o teu tiro, foda-se, beleza. Isso, atira também, só que atira pra cima, porra. Sacou? Ninguém nem ligou. Enquanto você descendo a rua, cara, naquele ponto, novamente tu começa a sentir um pouco de dor. Certo? Essa dor, ela é intensamente, ela é intensa atrás dos seus olhos, não? De novo. Aham.
cara, quando você fecha os olhos, sabe, Aham. apenas por dor, quando você fecha os olhos, você consegue enxergar, você vê o que está acontecendo com o Luminous nesse momento. Caralho, o que o Luminous tá fazendo? Você vê o Luminous com o nariz sangrando, com a cara de Uhum. mano, eu sou foda e nada vai me atrapalhar. E ele indo e ele tá aparentemente numa arca, não semelhante à arca que vocês encontraram, tá? O termo arca parece mesmo a arca de Noé. Aham. Indo até um local que tem um orifício semelhante à cruz de Lorena. A cruz de Lorena é uma cruz com com um risco a mais. E essa tá invertida. Eu conheço. Ah, ok. Ok. A famosa Cruz de Lorena do Multiverso da Loucura. Exato. A famosa cruz de Lorena Maljove. Então, Ele indo até essa cruz de Lorena invertida, ele infunde energia angelical dele ali. Ele infunde energia. e ele pensando, podia ser pior. O Franca podia ser estranho. Mano, não tem como ser pior. Tu viu o Franca perfeito. O Franca feliz. Ih! Não, ele tá dizendo comparando com a situação que o Luminous tá. Ah, tá. Ele era assim, podia ser pior, ele podia ter visto o Franca que eu vi. O Luminous deu sorte. Ele foi o único que não viu isso. Enquanto isso... Rapaziada, se alguém na cidade vê um relâmpago gigantesco, não sei de nada não. Ah, parece a Mel falando. Pô, não sei de nada daquele raio, maluco. Veio do nada. Renascente. Apareceu do nada, tipo, ô porra, essa arca aqui apareceu do nada. Franca, Katrina e Ria. Seu áudio, por favor. Isso, bonitinho. Franca tinha ido se teleportado pra parte sul da cidade, correto? Uhum. Certo. Junto com as outras duas. Quando você vai pra lá e surge, cara, o ponto que você está, felizmente é longe da onde tá o herói do fogo, seja lá o que for. Você está próximo de uma, igreja. Certo. Nisso, quando você está próximo da igreja, a movimentação dentro da igreja aumenta bastante, tá? Bastante pessoas tá se movimentando com, sabe, tem gente entrando e saindo da igreja correndo por algum motivo, talvez seja o evento do Herói do Fogo, tá? Contudo, eu quero que você role o Perception agora, você e a Katrina, porque a Ria vai sair uns 10 minutos. Que passando. Vocês dois passaram. Sabe assim, ó, as pessoas correndo, entrando na igreja e tal, quase como... Quando eu falo templo e igreja é a mesma coisa, tá, gente? Essas pessoas ali, tem gente movimento nas ruas normais. Contudo, porém, em toda a multidão você vê pessoas andando aglomeradas, quase como uma comitiva, saca? Como se estivesse acompanhando um político. E entre essas pessoas, andando entre elas, uma pessoa ali que está sendo acompanhada por esses populares dessas raças, o seu olhar, o olhar de você, o seu e da Katrina,
Ele custa entender, tá? Mas peraí, mas por que você, Katrina, e você, Franca, vocês veem que lá no fundo tem o Franca andando entre essas pessoas. Está o Franca com o cabelo prateado. A única diferença. Que brisa é essa? Enquanto que ele tá andando e as pessoas estão comemorando, ele estende as mãos, ele agradece, ele caminha feliz, agradecendo quase como uma celebridade ali. Só que Franca e Katrina, e Ria consequentemente, estão vendo Franca. Eu vou olhar pro Franca meio confusa e falar: então você tem um irmão que me disse? Eu não faço ideia do que pode ser isso. Aparentemente aquele cara se parece muito comigo. Ou Mas aquele cara doidão que disse que você e o seu irmão, sei lá o quê, será que esse é um irmão que você não conhece ainda? não, eu saberia se eu tivesse um irmão. Ele aparenta ter que idade, mais ou menos? Mesma idade que o Franca? Ó, você está um pouco longe, mas ao que dá pra ver são, sabe, você não sabe se você tá confundindo, porque o rosto é igual ao do Franca, apesar da cor do cabelo, mas pela distância parece ter a mesma idade. Franca, será que é um caso tipo daquelas novelas, sabe? Que tipo, nossa, perdi meu irmão gêmeo, nossa, quando eu nasci, entendeu? É, que nem a novela Chocolate com Pimenta. É usurpadora. Minha mãe ama essas Peraí, novelas. o chocolate com pimenta? Que porra de novela é essa? Desse cenário é essa, tá? Minha mãe ama essas novelas, mas eu acho improvável que esse seja o caso. Franca, se Ou fosse esse o caso, você acha que ele seria o irmão mau ou o irmão do bem? se é pra um de nós ser. Se é pra cada um de nós ser uma coisa, então ele é o irmão do bem, cara. Franca, Faz sentido. Franca. Rola um Perception agora, enquanto eu vou perguntar pra Mel se a Mel vai poder responder. Se estiver só escutando, tudo bem, tá, Mel? Mas dá pra responder mais ou menos. Pode falar. Então, Mel, recapitulando, Você a gente escutou, chegou numa igreja se teleportando. Não, eu tava ouvindo. Eu vi uma pessoa igual a você, não é? não? Isso. Sim. Franca. Agora que vem aquele momento. Porque eu imagino que tu tá olhando ali e não tira o olho, sacou? Apesar de que tu tá com o teu bigode, tu tá disfarçado. Mas não tira o olho. Passei na percepção. Então, porque nesse momento, aquele cara de cabelo branco, aquele Franca de cabelo branco, quando ele vai olhar, ele tá olhando, tá comemorando com as pessoas enquanto ele tá indo na direção da igreja, ou seja, na direção pro ponto onde vocês estão. Ele olha pra todo, quando ele olha pra você, o olhar dele cruza com os seus olhos. Ok, eu vou desviar o olhar. Perfeito. Corrija se eu estiver enganado, seus olhos são cor de esmeralda, correto? Sim. Os olhos da sua mãe, correto? Uhum. Sabe, no momento que os olhos dele focam os seus, você E consegue... do meu pai. E do meu pai, é tipo uma marca registrada da família. Os olhos dele, ele tem uma íris bicromática. Um dos olhos dele é cor de esmeralda e o outro é um cor de safira. Só que assim, antes de você desviar o olhar, sabe, quando tu desvia ali, tu consegue perceber isso, sacou? Quando tu desvia o olhar, assim, tu viu a cor dos olhos dele. Tu desvia o olhar e tá de bigode, foda-se. Sacou?
o Fred Mercury, ninguém vai te reconhecer. Ok. O que vocês fazem? Vão pra dentro do templo? Eu vou olhar pro Franca e falar, Franca, você quer seguir ele? Isso tá estranho. Beleza, então vamos seguir ele. Tem Eu como- pego na mão do Franca e vamos até a igreja. Engraçado que ela tá na forma de gato. Então eu imaginei. Ok, então ela interrompe. Então ela interrompe a frase do Franca pegando na mão dele, aí ele fica vermelho. Exato. Enquanto vocês estão avançando. Seria crime. Ali é com gato. Seguinte, vocês andando pra dentro do templo, seguidos pela Ria, enquanto que a Ria tá lá pensando, que porra é essa, meu irmão? A Ria, se quiser, depois ela pode fazer um teste de foco, se assim ela desejar, tá? Sim, ô Katrina, eu imaginei realmente ela andando assim. Tipo, esticando a patinha. Não, vem cá, vamos. Relaxa aí. Já te passei. Quando vocês estão indo, e aquela celebridade e tal, pro mesmo ponto que vocês têm uma vantagem, porque meio que aquele grupo, aquela comitiva que tá andando com o rapaz de cabelos brancos, eles param um pouco enquanto vocês estão entrando no templo. Ninguém liga pra vocês. Vocês estão de bigode. Certo? O engraçado é que eu tô imaginando agora que por um momento pensei até a Ria de bigode, mas esquece, a Ria tá normal ali, o Franca tá de bigode e a gata sempre tá de bigode. Uma gravata borboleta. Gravata borboleta, claro. Incógnitos. Cara, vocês conseguem ver que o rapaz de cabelo branco ele meio que estende ergue as mãos assim, falando, e ele fala, quando ele fala com a voz mais alta, é o que mais choca, é a voz do Franca igual, tá? É a mesma voz, o tom de voz do Franca, só que num tom altivo, alegre, passando intensa confiança, certo? É quase como se é quase que o Franca às avessas, saca? Não tá falando com uma voz e um tom de tipo, pô, me desculpa por existir. E ele fala pro povo, galera, calma, gente, calma. O nosso herói do fogo, o meu pai vai visitar o templo. Contudo, o povo merece ainda um pouco mais de atenção. Estamos aqui hoje para fazer uma comemoração incrível. Comemorar sobre cada um de vocês. Crowston existe por causa de vocês. E o pessoal gritando, feliz. Certo? Extremamente feliz pra ele. Ninguém pronuncia nome nenhum, tá? Só gritam isso, é isso aí, cara, é isso aí. E depois disso, de meio que acalmar o pessoal, sabe? Ele tá acima de uns degraus no templo, assim, como se esses degraus acima do povo que tá olhando ele funcionassem como um palanque, saca? Pra ele palestrar. Então ele abaixa as mãos. Gente, vamos fazer história hoje, como sempre fazemos história. Então quando ele estende a mão pra cima, fechando o punho, e quando ele fecha o punho, ele cria um ser quase igual, sabe, igual a ele, só que composto de carne, esqueletos e pegando fogo, quase como um zumbi pegando fogo mesmo. E com a mão erguida, sacou? Triunfante, em chamas azuis ali. E ele menciona o herói do fogo.
sempre estará aqui por vocês. Por isso viemos aqui fora de época. E agora, no templo, eu aguardarei meu pai e estarei recebendo cada um de vocês enquanto passaremos nossas bênçãos. Porque nossa família é assim. Pensamos uns nos outros e principalmente nos outros. Venham, meu povo, venham. Sabia que a novela era usurpadora. Franca, como é que o Franca tá? Tipo, eu imaginei que o Franca não entrou totalmente, ele parou pra olhar, sacou? Sim. Ele tá com a mão na cabeça, pensando, falando consigo mesmo. Franca, você acha que a gente deve... Perfeito. Ele tá mudando pra si mesmo todas as possibilidades. Uhum. Eu dou uma cutucada assim nele e falo: Franca, O quê? Franca. Você acha que a gente deve adquirir mais informações desse tal irmão seu? Tá muito estranho. O meu pai chega aqui em uma velocidade impossível. Tem esse meu irmão. Isso deve estar conectado de alguma forma. Essa família é bem esquisita. Olha, enquanto... Já sei, vamos puxar um aleatório pra gente conversar. Puxa o aleatório. Ó, quando vocês decidem fazer isso, tá? Vamos fazer isso. É no momento que ele... Como falei, você estava conversando quase que na entrada e ele estava na escada, um pouco abaixo. Ele sobe enquanto você estava conversando e ele vai passar perto de você, vai passar ao lado de vocês, só que separados ainda por uma certa distância, sacou? E quando ele passa, totalmente sendo seguido pelo povo, quando ele passa por vocês dois comemorando, feliz e tal, ele olha de novo, ele olha na sua direção. Quando ele olha na sua direção, Franca, de novo, Dessa vez eu não desvio o olho. Tu não desviou o olho, né? Então, quando ele olha pra você, é quase que, de novo, é quase como se todo o tempo parasse, sacou? Tudo para em volta. É só o par de olhos esmeralda olhando para aqueles olhos esmeralda e safira. E quando ele olha na sua direção, ele sorri, certo? E só que com uma expressão de... sabe, um sorriso triunfante, saca? Com um sorriso de eu venci. Cara, eu vou criar coragem pra chegar nele, se possível, pra falar com ele. Ah, perfeito. Ok. Ele, como falei, esse olhar pode significar alguma coisa ou, tipo, ele já tava com um olhar de um triunfante, sacou? Ele pode estar olhando pra um outro popular. Certo? Sim. Dá um ponto. Eu vou chegar nele. Perfeito. Dá uma seguradinha aí. Então, já que tu vai conversar com ele, eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Eu volto em 40 minutos, ok? De boa. Perfeito. Nossa, tem mais coisa do que eu lembrava. Tem. Infelizmente, essa porra desse RPG tem muito BG. Eu tenho um martelo de Noah. Isso a gente pegou foi no decorrer da... Olha aqui, ó. Olha como é um roteiro bem feito. Porque o que ele encontrou? A arca de quê? De quê? Porra. Isso aí, caralho. Isso aí. Por isso que eu trabalho sem ser remunerado, caralho. Ó, pra você ver. Tem umas coisas aqui, mas eu não sei o que eu dou pra ele. Eu quero pelo menos não deixar ele. Perfeito.
Ó, enquanto você tá decidindo, depois você me avisa. Eu vou entregar um item pra ele e vou ir atrás do pai dele. Isso é importante. Show! Enquanto Beleza! eu escolho. Enquanto Beleza! isso eu escolho o item. Uhum. Beleza. Franca, tu vai receber um item aleatório. Depois a nossa querida Gênia vai te descrever. E enquanto isso vai ser o confronto da Paola e da Paulina? Vai ser inútil. Como? Um item aleatório que provavelmente vai ser inútil. Não, eu peguei dos itens bons, cara. Não, pô. Eu peguei dos itens bons. Os itens que eu consegui no decorrer da mesa. Se eu pegasse os itens que eu já tinha, é uns itens meio bosta. Não é item do perigo, é item do mercado. Olha, Eu tenho outro. ó. Enquanto isso, tá? A Gênia se despede e sai. Enquanto que Franca vai. Eu vou fazer uma descrição, mas depois você pode me corrigir em qualquer ponto, tá? Que é. Franca vai determinado, meio assustado, ao mesmo tempo que tudo que move ele é: quem é você? O que é você? Errado em algum ponto? Sim. Quer dizer, não tá errado. Ah, tá. E um detalhe, cara, que você vai também isso quase que dá mais um acalento no seu coração, que é as simples, as meras palavras que a Ria disse. Se cuida. É algo bom de se ouvir, certo? Por mais que tenha coisas mais importantes nesse exato momento, mas ao ouvir isso, uma parte do seu coração se aquece, sacou? Fica um pouco feliz. Sim. Mas não há tempo pra sentimentalismo. Enquanto você vai... Cara, o Franca bonito, feliz, o Franca político, digamos isso, ele foi até um ponto do templo onde tem outras pessoas, vários acólitos adorando a um dos diversos ídolos que tem nessa galeria do templo. E quando ele vai próximo daqueles acólitos, os acólitos olham pra ele e meio que começam a se perguntar. Tu vê claramente que meio que os acólitos não estão felizes em ver ele, sacou? Enquanto que o povo tá lá feliz, ele cumprimenta todos os acólitos, apesar dos acólitos estar cumprimentando ele com uma cara de tá, o que você tá fazendo aqui? Enquanto que esses acólitos, cara, são de raças bem divergentes, como eu mencionei. Existem alguns humanos, claro. E o Franca bonito, eu vou usar o termo Good Franca, certo? O Good Franca, ele cumprimenta humano, não humano, tudo, sacou? É o Handsome Franca. E ele... tem o Franca e o Frango. Agora, ele sobe em cima de uma parte do púlpito, tá? Onde só os acólitos de grau maior poderiam chegar pra orar. Ele vai até lá, tipo, pede um pouco de espacinho pra fazer honras ao Deus junto com o cara. E tu vê que assim que o cara olha pra ele tipo, porra, mano, o que tá invadindo aqui? Mas antes ele se abaixa, antes de orar um pouco, ele abaixa, faz uma referência, depois ele olha pro resto do povo, e aponta, estende a mão. E quando ele estende a mão, ele meio que vê com o canto dos olhos você se aproximando, certo? E quando ele vê, ele olha pra você novamente, aqueles olhos se cruzam e ele então sorri pra você, sorri mais um pouco pra você. Ele fecha os olhos de uma maneira, sabe, bem agradável,
bem convidativa daí. Olá, quem seria você? Mi, mi nome é Miguel Rodrigues. Habla espanhol. Miguel! Miguel! Nice to meet you, Miguel! Eu não hablas yo língua. Não, sem problema. Eu consigo lhe entender bem. Eu estive querendo lhe encontrar. Pode ver pelo jeito que me arrumei, que sou fã seu. Por favor, me conte sobre você. Contar sobre mim é um pedido engraçado, mas ele olha para suas roupas. São belas roupas. Apesar de um pouco mórbidas, mas são belas roupas mesmo. Veja que você copiou. Ele passa a mão ali no queixo dele, tipo, tô vendo aqui que você, assim, tirando o bigode, tá quase copiando minha barba. Não. Tirar bigode é pecado em México. Não, eu não podia fazer isso. Ah, não, eu entendo. Eu entendo muitas religiões. Mas conta pra mim, Miguel, o que te traz a nossa bela Crowston? Porque você não é daqui. Bem, tive um pressentimento que teria algo bom aqui. E parece que eu estava certo. Você está aqui. Que isso, cara. Que isso. Eu sou um mero... Eu sou um mero aprendiz de herói. Quero me tornar tão poderoso, tão importante quanto o meu pai. Aliás, a minha mãe veio comigo. Você gostaria de conhecê-la? Tá tudo bem? Sim. Muito bem. Apenas não acho que estou pronto para conhecer, mas obrigado pela oferenda. Então você veio aqui com os seus pais, correto? Confesso que algumas vezes, mas... agora que você me comentou, bom, é o que eu lembro, mas... Agora que você falou... Tipo, ele faz uma cara confusa, sacou? Sabe, eu tenho que te pedir desculpas, na verdade. É porque tem muitas pessoas aqui e, de novo, tem muita gente ali, sabe, meio que acompanha, quase que acompanhando a conversa de vocês, mas meio que esperando o Franca meio que fazer uma palestra ali, sacou? Ou fazer alguma coisa, ou só orar. E ele só menciona, olha, eu tenho um compromisso aqui, mas eu posso te fazer uma pergunta? Agora, você veio aqui e pelas suas roupas, você parece tão distinto. Você é um mago? Eu sinto essência de magia em você. Oh, sim. Sou um mago. Que tipo de magia você usa? Não há uma magia bem vista pela minha cidade. Necromancia. Caramba! Ele coloca a mão na cintura. É incrível, eu também sou um necromante. Legal. Eu
o melhor aluno na, na minha escola. Também era bom assim? Imagino que sim. Entendo. Eu combinei a minha herança das magias de fogo do papai com a magia que eu aprendi da necromancia. Por isso que eu consigo combinar os dois e fazer a necromancia infernal. Na verdade, meu pai sempre elogia esses pontos. Ele nunca conseguia combinar os dois. Na verdade, nunca aprendeu necromancia. Mas olha, desculpa, Miguel, eu tenho que realmente ter reunião aqui. Não fuja da escola, tá? Depois, quando ele aponta pra você o dedo, não fuja da escola, ele pisca o olho só. Certo. Quando ele te dá as costas finalmente pra voltar a coisa, ele só pronuncia mais uma coisinha. As pessoas que fogem nunca conseguem fugir totalmente. E sai. Ok. O Franca vai se virar, e no momento que ele se virar e sair caminhando, ele vai sair chorando. Então, é isso. Porque querendo ou não, falso ou não, ele acabou de ver uma versão melhor dele mesmo. Ele acabou de ter esse choque de realidade que realmente ele poderia ter passado mais tempo com o pai dele, tentado combinar o estilo dele com o estilo do pai dele, mas ao invés disso ele se isolou de todo mundo. Exato. O ato do Franca se mover apenas pelo medo, né, fez com que ele perdesse a chance de poder ter um caminho. Poder ter um... É quase como um reflexo, né? Você vendo uma linha do tempo que deu certo. Uma linha do tempo Sim. Em que você ainda tem família, em que você é admirado, que você é feliz, que tudo deu certo. Diferente desse Sim. arremedo e esse amontoado de remorso, culpa e tristeza. Exato. Porra, pesado, cara, vai se ferrar. Enquanto isso... Os seus colegas, todos eles tinham se separado para pontos distintos na cidade de Crowston, a cidade submersa, certo? Que, como eu falei, eu recomendo até você ler pelo menos o início da aventura de Crowston, depois, se você quiser, para você pegar um detalhe, mas agora já o bonde já tá andando. Então, cada um Agora Inês é morta. agora cada um foi para um ponto distinto. O Lance foi procurar suprimentos, o Luminous foi dar uma zapiada na cidade, a Katrina e o Franca saíram relaxando. Meu Certo? Deus, velho. Os três saíram para relaxar. Oh, meu Deus. E uma coisa que eu posso descrever que é interessante, que toda cidade, cara, ela tem várias raças, entende? Não é um lugar que não tem nenhuma raça predominante. Todos eles vão alternando. Tem Kemonos, Minks, Adarianos e outras raças distintas, assim, homens peixe, humanos também. É muito variante. E todos eles parecem que estão felizes, estão comemorando alguma coisa, não sabe o que. Os prédios são grandes, Automaticamente o Dopo já tá resmungando, tá ligado? Automaticamente. Pra ter uma referência visual, parece o arquipélago Salbuddy do One Piece. Você consegue Tô compreender? ligado. Então, tirando Sim, as sim. bolhas, tá? Só não tem aquelas bolhas flutuando direto. Faz sentido. O céu, cara, como é uma cidade submersa, numa caverna submersa, o céu é basicamente o teto da caverna, só que ele tem tantos minérios brilhantes e bonitos que ele parece um céu de noite, sacou? Nunca chega os raios solares aqui, mas nunca deixa de estar iluminado por esses cristais.
Beleza. E eu gostaria que agora que você rolasse um Perception enquanto que você tá lá vagando pela rua, o Cameron forasteiro. Pergunta. Tem o faro também ou não? Não. Isso aqui é atenção mental mesmo. Fudeu. Geralmente tá errado, cara. Passei. Então, cara, o Dopo, ele nota que algumas dessas pessoas eles possuem roupas variadas, né, de diversos tipos de regiões, todas ainda munidas. É como se a própria Crowston fosse um grande polo onde vem povo de diversos cantos. Só que as roupas, algumas curtas e outras menores, e outras mais longas, todas aquelas que deixam o braço à mostra, o braço direito à mostra, por ela dá pra ver que todos esses indivíduos têm uma marca. Parece uma tatuagem, e todos eles, absolutamente todos eles que têm o braço à mostra possuem a mesma marca. Certo. Escravos. Pode Escravos ser. fujões. A marca é muito semelhante a um ômega. Curtas que teve aqui, beleza. Vou ficar. Enquanto que você ali vagando, cara, tem um boticário nesse local. Existe o ferreiro. Existe Vamos, Ferreiro. ok. Além disso, tem lojas clandestinas de briga de lutas, clube de lutas. Ali, certo. Tem competições de espada. As competições de espada não são necessariamente batalhas, entendeu? Basicamente você compete tentando cortar algum minério ali. Dá alguma coisa? E Eles- dinheiro? Eles pagam. Quanto mais forte a pessoa consegue dar de dano no minério que tá ali da competição, que é são vários tipos de blocos de rocha, sacou? Quanto mais dano você provoca, você ganha uma quantidade de grana equivalente ao peso do talho que você arrancar. Beleza. Antes de ir pra lá, eu tenho que fazer. Eu vou no ferreiro que eu tenho que fazer uma coisa com as minhas espadas. Uhum. Eu tô pra fazer isso já tem um tempinho, né? Suas espadas é a Eu lembro- Kojuro e a Masamune, né? É. São quase espadas especiais, mas não são ainda. Sim, E eu vou chegar lá que eu quero usar aquele ferrão do. Caralho, do Teta Cruel, velho. Pra ver se tem como evoluir nas venenoso, né? espadas. É, exato. Eu tenho exatamente 2. Eu quero colocar um em cada um, se possível for. Uhum. Cara, quando você consegui. chega lá no ferreiro, o local tá mais ou menos movimentado, tá? Tipo, tá tranquilo, pessoal. Chegando, tem algumas pessoas amolando lâminas, tem outras vendendo outros tipos de metais. Dá pra ver nas paredes algumas espadas feitas por neste local. E isso te chama a atenção porque são espadas de diversas regiões, sacou? Tem Kopeshes, Gladius, Katanás, Zweihanders. Espadas de diversos tipos de Bem que o- nacionalidades. Ainda bem que o Dovito não tá aqui, velho. Ainda bem. Deixa eu fazer uma Dovito coleção ia- do caralho, hein? Em primeiro lugar, é amaldiçoada? Se não for amaldiçoada, nem manda, cara. Se foda. Não, o Dodetos ia mandar. Só manda se for amaldiçoada. É, exato. Depois ia mandar um boa noite e nem apagar o cara, tá ligado? O cara ia morrer. Ia dar um murro no olho do cara e falou: fique com o troco, seu animal. Então, cara. Caralho, velho, tem que contratar o Lanholo. Diversos tipos de metal. O atendente, cara, o cara que trabalha ali, ele é dá pra ver que é aquele típico troglodita, sacou? Cara parrudão, é o bom e velho Fordo. Certo? Puta que pariu, tô ligado. Ok, bom e velho Fordo, a barba
A barba do cara é cor-de-rosa, certo? E assim, pra você ter uma referência visual, lembra daquele viking amigo do Samurai X? Do Samurai Jack? Sim, porra. Então, Muito foda, inclusive. é a mesma coisa, só que com a barba rasa. Rosa. Não Beleza. rasa, ele tem bastante barba. Baba rasa, beleza. Entendi. Ele Entendi. tem barba rasa e bigodão, tá ligado? Puta que pariu, velho. Beleza, entendi. Porra. E daí, Chegou da... Pode falar. ele chegando lá, assim, com os braços à mostra, entendeu? Bem forte, suadão. Ele, quando você tá chegando mais próximo dele, você vê que ele tava conversando com um aparentemente asiático, certo? Um humano também. Eles conversando. Quando você chega a ponto de você escutar esse barba rosa, ou bigode rosa e barba rasa, ele segura a cara do asiático e acerta contra o balcão, sacou? E não tem desconto, porra! E assim, Olha assim, não sei. Seria mais fácil cortar a cabeça dele. assim, é uma É menos trabalhoso, cara. Ele puxou a cara do asiático contra o balcão, estourou o nariz do cara, sacou? Ah, agora entendi. Entendeu? Ele cai e desmaia ali, certo? E todo mundo assim, ó, terça-feira, beleza, ninguém se incomoda. O Doku chega ali, passa por cima do corpo do cara, ainda falam, se fudeu, amigo. Acontece. Ele vai falar com o camarada, gente boa, gente fina aí, velho. Pai de família. Fala, forasteiro. Com licença. Olá, companheiro. Como Liga, vai? cachorro. Então, eu resolvo pegar as espadas dele assim, saca as espadas, coloca no balcão, pega os dois negócios lá venenosos, coloca no balcão também. Então, será que você poderia imbuir minhas espadas com esse veneno? De alguma forma que ele não saia com facilidade? Será que você consegue fazer isso? Pera aí, só um segundo. Ele pega o ferrão, daí ele dá uma... Ele cheira ali. Tenta cruel. É, Tudo bem. digamos que fui obrigado a tomar banho com essas coisas. Não foi um dia bom. Você... Ok. Não, tudo bem. Quanto tempo você quer? Temos 3 tempos. Devagar e barato. Rápido Que e pariu. caro. Ou muito bom, rápido e não barato. Quanto fica esse último? E daí ele assim... Olha você de cima a baixo como se estivesse avaliando, sacou? Tipo, que preço eu falo pra este indivíduo? Ele... 200 coroas. Fechado. Ah, poderia também dar uma fiada nelas? Sabe como é? Eu pretendo participar de uma Claro. competição. Claro. Não se preocupe. Eu faço o Perfeito. processo aqui. Deixa as espadas comigo. Beleza. Tá aqui o dinheiro. Sem agora e sem quando terminar. Perfeito. Justo. Eu faço aqui. Justo. Eu consigo terminar o processo inteiro em 2h30. Ok. Tem algum do jogo, alguma coisa assim? Pra Do treinar um jogo? pouco. Ninguém pratica artes marciais aqui em Crowston. Contudo, O quê? não existe arte marcial aqui, cara. Aqui é um povo pacífico. Estão fadados a se vingar de por alguém. Digo é nada. Estão fadados à extinção. Exatamente, velho. Digo é nada. Então, Eita, esse um foi suspeito. depois disso, Acho que eu tava certo, né? Alguém foi extinto.
Dopo, Hum. quando tu sai ali do coisa depois de chocado, né? Tu, pô, não tem artes marciais? Dopo, É foda. acontece algo que, assim, você conversou pouco com o Franca, certo? Nesse um mês que passou, sabe? Um mês e meio que vocês viajaram juntos. Tanto que ele é o que você tem menos conexão, certo? Uhum. Eu te falei do sistema de conexão, né? De ímpar, Eu entendi um pouco como funciona, Sim, sim. mas eu tô ligado. Só que assim, o Franca, eu acho que ele pode ter comentado com você sobre um pouco do passado dele, certo? Eu acho que o Dopo sabe do pai dele, tá? Dessas paradas, Então. mas não com muito detalhe. Então, aí que vem a questão. Tu vê uma comitiva de pessoas, certo? Se aproximando, comemorando, feliz, animada, certo? Sabe, como se fosse acompanhando um político, sacou? E vindo no interior dessa comitiva, Aquele 9 dedos de novo. Caralho. está vindo junto dessa comitiva o pai do Franca, o mago do fogo, com aquele 1,95 m, aquele corpo boladaço, forte pra caramba, emanando chamas por onde passa. Assim, o cara mó foda andando, sacou? É a porra do Endeavor, velho. Vai se fuder, velho. Tem nem como não chamar atenção essa porra desse Eu desgraçado. nem descrevi, tá? Tu que falou. Eu nem descrevi o Puta Endeavor. que pariu. Porra, a porra do Igor. A porra do Bruno sempre manda foto do Endeavor. Então essa Então, porra é o é Endeavor. o Endeavor. Vai se fuder. Tá, que pariu, velho. Ele andando ali, daí assim, O melhor amigo da Katrina, velho. Bicho anda colocando fogo na cidade. assim, Vai só se que fuder. ele, todo mundo tá comemorando, sacou? Herói do fogo! Isso! Você ouve o ecoar. Queima, queima, herói do fogo, herói do fogo. A primeira coisa que o povo tá pensando é. Esse povo tá ligado que eles vão se fuder, né? Só pra saber. Só que, Presinto isso. só que isso não é o que mais choca, cara. Que logo ao lado dele, tu vê assim. Tá. Por um momento, assim, o que mais chamou atenção foi o cara. Só que depois, vindo naquela multidão, é impossível de não notar ele quando ele sai do meio de faixas coloridas que o pessoal tá erguendo. Que, como eu falei, é pra tu realmente como se fosse uma comitiva de um político, sacou? O pessoal com bandeirinha. Até porque as bandeirinhas pegam fogo, né? É meio fácil de achar, cara. Então, aparentemente são bandeirinhas Cara, à prova de é fogo, um elas não queimam. incêndio ambulante mesmo. Só que o cara que tá Parece que é uma inquisição, cara, que tava tudo pegando fogo. Parecia tocha as bandeiras. Então, Eu acho que a mãe dele era a Joana Dark, tá ligado? O bicho nasceu quando ela se queimou, tá ligado? quem acompanha Puta eles, que cara, pariu. quem acompanha o pai do Franca é um cara mais alto, um pouquinho mais alto que ele, quando ele anda um pouco mais e dá pra ver em paralelo um ao outro. Meu Deus, velho. Aquela massa muscular grande, certo? Aquele biotipo quadradão, ou seja, sabe, biotipo colossus, entendeu? A primeira coisa que eu dou pra pensar é preciso das paradinhas desse cara. Ele possui, assim, tu vai, aos poucos tu vai anotando cada ponto, ele tá usando uma capa e um capuz, só que quando bate um pouco de vento, mais ou menos isso aqui seria, assim, não dá pra saber que hora é do dia, entendeu? Porque, por causa do teto dessa cidade, quando bate o vento e cai o capuz, você vê quem ele é. É o Jack. Nem fudendo, velho. Jack está acompanhando ele, certo? O Jack com a sua proteção na mandíbula, quase com uma máscara, caminhando sem problema ao lado do pai do Frank.
Aí me fodeu, né? Aí me fodeu pra caralho. Mano, beleza. O Dopo, ele entra de volta na loja e faz igual aquele meme, velho. Do Take My Money. Do Futurama, tá ligado? Shut up and take my Deixa eu money. ver se eu acho isso. Ele fala: eu quero a melhor coisa que você pode fazer com essas armas, velho. Em pouco tempo. Toma todo o meu dinheiro. Rápido. Seguinte, quando você fala isso, o cara até menciona. Não, tá bom, cachorro. Turista. Filho da porra. Enquanto você está ali, você. Sabe como você tem os seus sentidos aguçados, cara? Você escuta perfeitamente um estrondo de energia vindo de algum ponto próximo a você. Tanto que se você não fosse, se você fosse só humano, é só um estrondo pra você, mas como seus sentidos são mais aguçados, esse estrondo de energia vindo numa direção, Tomei de uma direção, a mesma direção que o Luminous foi. Ok. Depois desse estrondo de energia, cara, enquanto que você ainda tá esperando ali no ferreiro, né? Na cabeça do Dopo, ele só acha que alguém se fodeu, velho. Encontrou Luminous e tomou no cu. Geralmente é isso que acontece, então na cabeça dele é isso que aconteceu. Alguém não teve um dia de sorte. Mano, tô ainda esperando ali, eu tô imaginando que tá meio que de costas pra porta da frente, ainda esperando esperando ansioso o ferreiro. Até que o som da porta. Sabe aquele sonzinho de sino da porta? Acontece? Depois tu ouve o sino da porta e depois você escuta. Há quanto tempo, Dou? Com aquela mesma voz. A voz do cara que atacou a Animaria. Não importa o que aconteça, não importa o que você escute, termine essas armas rapidamente. Tem alguma espada próxima, pô? Do Dopo? Então, eu já imaginei, tu falou isso, depois ficou só olhando em volta. Próximo de você tem um Gládio. Aquela espada romana, saca? Tô ligado. De gladiador mesmo. Pega essa espada aí. Ô, Ferreira, termina aí. Eu vou testar isso daqui rapidinho. Rapidinho. Só vou começar aqui com ele. Yeah, Jack! Bela mandíbula, hein? Se vira pra ele, então. Exato. É meio difícil lutar com cara de costa, pô. É meio complicado. Depende. Só que faz isso é lutador de greco-romano, velho. Então, né? Mas os caras tacam com a bunda, então é estranho. Então, quando você se vira na direção do Jack, aquela figura próxima parece até mais alta, sacou? Filha da mãe. Esse desgraçado que quando era criança na mamadeira tinha whey, meltodoxtrina e todos os caralhos lá, sacou? O cara come. Hey, Jack. Pode falar. Eu só ia falar. Hey, Jack. Antes de matar você podia me dizer contatinho das paradinhas. Parece que Qual é o teu fizeram efeito em fornecedor? você. Exato. Qual é o teu fornecedor, Jack? Enfim, pode ser. O Então, Jack, contrato. olhando pra você, como eu falei, alto, forte, ele tá. Ambas as armas deles estão na cintura, são duas, parece que foices alojadas ali, presas, certo? Ele
olhando pra você, aquele rosto, a metade do rosto tampada por aquela máscara de metal, aquela sem sobrancelhas, as veias dele saltam. Parece assim, ele tem tanto estresse que as veias dele atuam como sobrancelha. O cabelo dele é preto, curto, e estilo militar. Ele, olhando pra você, ele menciona: você deveria amaldiçoar o destino, Lobo. Por que veio pra cá? E por que está pegando essa faca de besuntar pão? Eu amaldiçoarei o destino? Eu estou aqui com você, Jack. Estou muito feliz. Isso aqui é uma faquinha assim. Mas é melhor fazer sofrer mais. Dopo. Ele puxa assim, claramente aquilo era uma mesa para colocar algumas peças, entendeu? De amostra. Ele passa a mão, derruba tudo que tava em cima e puxa aquela mesa e usa a mesa como um banco, sacou? Para que destruir a loja do colega? Ele, ao se sentar, bem naquele estilo Thanos, sacou? Sentando, ele olha pra você e menciona: eu sou o guarda-costas do Herói do Fogo, não se preocupe. Temos crédito aqui. Eu só queria entender uma coisa. Beleza. Com você. O que te trouxe? Diga, senhorita. Hã? A casa. Já ouviu falar do caso? Pois é, ele existe. Foda, né? Como é que vai os seus mestres, os mosqueteiros, hã? Andando muito? Não sei. Mas eles mandaram um abraço. Afinal de contas, você não saiu inteiro, né? O Doppel mostra, tipo, tocando no queixo assim. Ficou mais bonito assim, cara. Eu concordo com o Igor, realmente. Não que o cara faça muita coisa, né? Bom, Doppel. Eu só fiquei curioso quando eu vi você no meio da multidão. Você se destaca. Afinal de contas, você não tem a marca, então você não é um habitante de Croston. Você não é um nativo de Croston. E isso o destaca para qualquer um que more aqui. Não tem a marca do Ômega. Bom, eu devo assumir que você apontando essa espada com essa espada em mãos. Bom, essa espada, eu estou sendo gentil. Você quer o que? Vingança? Oh meu Deus, você leu no diário? Really? Caralho, é óbvio que eu quero vingança, pô. Ok. Eu pensei em pegar tua mãe, mas ela é muito feia. Aí ia ser foda. Ele então fica de pé. Então fala mais alto pro ferreiro. Tente acelerar o processo, ferreiro. Ele quer as lâminas feitas o quanto antes. E não se preocupe, nós não iremos destruir o seu estabelecimento. Me acompanhe. Ele vira as costas mó tranquilo pra você, sacou? Indo até lá fora. O do porto pro Ferreiro. Ferreiro, se eu morei, um grupo muito distinto deve passar por aqui em algum momento. Fugindo, provavelmente. Digo a eles que eu morri com honra. E leve logo a porcaria das espadas. Não se preocupa, por mais 20 eu falo. O Dopo até para no caminho. Ferreira. Eu falei sério, Ferreira. Tá bom. Certo. Termina as espadas. Eu vou lá, velho.
caminhando pra morte. Acho que o Ferreiro brincou, cara? Você acha que o Ferreiro brincou com o dinheiro? Nem fodendo. De brincar com dinheiro, mano. Mano, e eu vou usar a paradinha lá, velho. Eu vou tirar o tapa-olho, mano. Eu já vou usar a parada que a Mel me deu, velho. O olho novo. Óbvio que você não vai usar a paradinha, né? Meu Deus, eu tinha a paradinha, verdade, velho. Eu tinha esquecido dessa porra. Tinha. Como assim eu não tinha? Não tenho mais, não? Não, Que porra é essa? não, é que eu queria que ele permanecesse esquecendo o Igor Boca Aberta. Muito bem. Caralho, eu tenho mesmo, velho. Tem mais 3 ampolas dessa porra, Não velho. não tem mais. Teve batida no narcóticos, tu perdeu. Se fuder. Se puder, eu tenho 5 ampolas, meu irmão. Ó, quando você sai lá fora, você sai indo Isso pra aqui vai rua. ser se eu precisar muito, Ó, eu vou tu usar ainda essas tá porra, de, velho. tu ainda tá de Coloborito. tapa-olho, com o Glad na mão, certo? Certo. E quando ele sai ali, pô, o povo quando vê a movimentação de vocês meio que já afasta um pouco do local, do tipo, pô, pera aí, o que vai rolar aqui? Vocês são pacifistas, né? Tinha esquecido. A cidade é pacifista. Aí é foda. Quando ele sai, Pelo que eu vi, esse negócio pacifista é bait, hein? ó, ele fica então de frente a frente com você, Jack e Dopo. Dopo, o cara, como eu mencionei, que destruiu a Animaria, que ferrou seus mestres e ali aceitando o seu desafio como se fosse qualquer coisa, assim, beleza, você quer me matar? Beleza. Outro. Ele então desembainha as suas duas armas. Desembainha é uma palavra forte, né? Ele retira da cintura, não tinha bainha necessariamente. São duas foices que parece que ele utiliza tal qual duas copeches. Porra, fudeu, velho. Só tô com uma faquinha de pão, velho. É, porque assim, o Glad na tua mão é a faca de pão, velho. Caralho, que nem a ferroada, mano. Na mão do Bilbo Bolseiro ali. Fudeu. Os anões descrevendo, né? Ó, que espada bonita. Não, parece mais um abridor de carta. Bora. Ele, Nada é pior do que. Nada é tão ruim do que possa piorar, velho. Tamo junto. ele com as duas foices na mão, ele diz: como eu disse, Dopo, deveria amaldiçoar seu destino. Salvo isso aí. Há muito tempo. Ele parte na sua direção. Velocidade não é o grande atributo dele, tá? Velocidade base dele é 42 pontos. Qual que é o dano do Gládio? Rapidão. Que eu não sei não. O dele é 1d6 mais 3. Do Gládio? É. Tá beleza. Ok. Ih, cara, jogou lá, velho. Deu caralho. Não, beleza, né? Qual que é a velocidade dele? Esse Foi a brutamonte do primeira coisa que inferno. eu falei, pô, é 45 pontos. Deixa eu ver. Ah, beleza. Eu consigo desviar dessa porra, velho. Desvio. E uso. Cadê? Cadê essa porra? O Kazenokoi. Eu consigo sentir ou ouvir, depende da interpretação, o ponto fraco de mim. Uma das habilidades marciais do Dopo. Perfeito. Ou seja, primeiro turno, cara, o bicho partiu pra você com a... saltando, ele erguendo aquele única foice, batendo no chão. Você esquiva com uma ação e um movimento muito rápido. Ele só acerta com aquela foice no chão. Ele forma aquela pequena cratera
A cratera se expande um pouco pra frente e racha o pé direito de um sobrado de uma casa à frente da rua.